Oi, gente, muito bom dia. 6h01. Estamos ao vivo como todas as manhãs. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje, 24 de novembro, quinta-feira. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Nossos repórteres entram na cadeia Raimundo Vidal Pessoa depois da desativação e mostram como é que o prédio está durante esse prédio de mais de 100 anos, né, que abrigou presos, foi palco de rebeliões, como é que ele está nesse momento. Ademar tem muita história para contar aqui. Muita história. Vamos lá então, vamos abrir esse cadeado? Policial militar é morto durante assalto a mercadinho no Jorge Teixeira. Ele trabalhava como segurança, reagiu à ação dos suspeitos e acabou morto. Moradores do São José 3 queimam pneus, pedaços de madeira, fecham rua em protesto contra a falta de água do bairro. Segundo eles, o problema já dura quase 5 meses. E assim a Avenida Altaz Mirim, uma das principais vias da Zona Leste, ficou interditada por quase 2 horas. Ministro Ricardo Barros inaugura unidades básicas de saúde fluvial que vão reforçar o atendimento de comunidades indígenas e ribeirinhas no interior do Amazonas. No quadro Mais Saúde, os benefícios das frutas verdes. Algumas delas podem até substituir refeições, você sabia? Acredite, essa jaca vira até recheio de panqueca. E o mais incrível, de uma forma muito rápida. Tem ainda as notícias do esporte, do peladão a bordo e o talento de uma pintora mirim. Ela começou a pintar muito cedo e com mais de 30 quadros produzidos, agora busca o próprio estilo. Que linda, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h03, estamos ao vivo como todas as manhãs e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, algo que você veja aí perto da sua casa, do seu trabalho, quem sabe, né? É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, anota aí o número se você não tem ainda, 992258767. Você também pode entrar aqui, ó, na nossa página do Facebook, deixar o seu recado, deixar a sua interação com a gente, porque a gente adora. Ontem à noite, um grupo de moradores do bairro São José 3 fez uma manifestação contra a falta de água na comunidade. Segundo eles, o fornecimento do serviço está irregular há cerca de 5 meses. A população pede providências para solucionar definitivamente esse problema. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira. E assim a Avenida Altaz Mirim, uma das principais vias da Zona Leste, ficou interditada por quase 2 horas. O motivo do protesto foi a falta de água no bairro. 3 meses sem água, 5 meses de pingo, mas 3 meses é que não tem água mesmo. A gente não fechou a rua de brincadeira. Tá? Porque eu acho que aqui todo mundo é pai de família, todo é mãe de família, é que nós não temos água. Eu não aguento mais carregar água na cabeça. A empresa responsável chegou a ir ao local, mas até o momento nada foi resolvido. Enquanto isso, as contas continuam chegando. Não tem condição de pagar uma coisa, porque eu sou consumidor, né? Então a gente paga uma coisa que a gente está usando. Se a gente não está usando uma coisa, eu não vou pagar uma coisa que eu não estou usando. Dona Edileuza fala sobre a dificuldade que precisa enfrentar todos os dias para pegar água. Todos os dias a gente tem que comprar água. Quem tem condição paga uns R$20, 10, tá entendendo? Quem não tem fica sem água. Por causa do protesto, houve congestionamento. Apesar de ter sido uma manifestação pacífica, os policiais militares foram acionados para evitar maiores problemas. Ainda não tivemos até agora o retorno da concessionária, estamos ligando para eles. Nós mostramos ontem aqui no Manhã no Ar, pelo RC Cop, uma reintegração de posse ali no Jorge Teixeira, você lembra, né? Se você acompanhou o programa ontem. Nossos repórteres, eles acompanharam a demolição de cerca de 30 casas construídas naquela localidade. O terreno ocupado irregularmente faz parte de um projeto habitacional do município, o ProUBS. A área seria reservada, estava reservada para atividades de comércio, saúde e lazer.
Os moradores dizem que a promessa dessa obra é antiga, que o terreno foi invadido porque estava abandonado, o que não justifica. A gente sabe que é um problema habitacional muito grande na nossa cidade, mas estava reservado esse projeto. Enfim, não pode ser feito dessa maneira. Nós acompanhamos, mostramos agora para você. Do alto é possível ter noção da área invadida. Ela fica às margens da Avenida Hilário Gurjão, na quarta etapa do Jorge Teixeira. Os barracos começaram a ser erguidos, segundo os próprios ocupantes, há cerca de 4 meses. Eles foram surpreendidos pela presença da polícia. Só tiveram tempo de retirar móveis e objetos de uso pessoal. Em seguida, as máquinas entraram no terreno, destruindo o que encontravam pela frente. Algumas construções estavam completamente vazias, sem sinal nenhum de ocupação. Mas esta senhora alega que o filho dela, de fato, morava no local e agora está desabrigado. Comprei um terreninho para o meu filho, não invadi, comprei, tá? Fiz a casinha do meu filho, aí ele está aqui 4 meses, não foi avisado que iam retirar, ninguém avisou nada, tá? E aí, rápido, meu filho me ligou de manhã dizendo que estavam quebrando tudo. Segundo a prefeitura, este terreno pertence ao Prourbis, aquele conjunto de apartamentos construído pelo município. Essa área toda estaria reservada para a construção de espaços comuns, comunidades de saúde e academias ao ar livre. Agora, todo o terreno vai ser tapumado à espera do início das obras. A continuidade é certa que nós vamos fazer em 2017. Agora, a área não está abandonada. Vale ressaltar que são áreas de APP, são áreas que têm que receber todo um tratamento urbanístico, né? E isso contempla no projeto. Mas moradores da vizinhança alegam que a promessa de obras nessa área é antiga. Eles mostram fotos do terreno com fundações de alvenaria e placas do governo estadual. Depois disso, o terreno ficou abandonado. Ninguém tem paz de ficar na rua, porque esse terreno já foi feito várias placas para fazer obras aí, UPA, unidade de saúde, quadra poliesportiva, e nunca saiu nenhuma obra do papel. E atenção, motoristas, já estão valendo aí as mudanças no tráfego na Avenida das Torres. Agora o acesso para a Cidade Nova segue pela ponte sobre a passagem de nível, que vai interligar a via com a Avenida das Flores. Agentes de trânsito estão orientando motoristas e vão fazer isso até amanhã. A partir de agora, quem sai da Cidade Nova em direção ao Aleixo deve ficar atento às mudanças no trânsito. O trecho entre as avenidas Timbiras e das Torres não poderá mais ser feito passando pelo conjunto Boas Novas. O acesso volta a ser pela pista que passa ao lado da passagem de nível. Já para quem vem no sentido Centro-Cidade Nova, terá que obrigatoriamente entrar à direita na Avenida Barão do Rio Branco ou mais à frente, na Rua 11, e pegar a Avenida Timbiras em direção ao Terminal 3. Várias placas informativas e agentes de trânsito irão orientar as novas mudanças no local. A nossa equipe do Manaus Trans vai ficar durante a semana toda nessa orientação dos condutores em pontos estratégicos. Até o pessoal se acostumar. Até o pessoal se acostumar. A mudança começou a valer na manhã dessa quarta-feira, com a liberação da ponte sobre a passagem de nível, que vai interligar a Avenida das Torres à Avenida das Flores. Agora os trabalhos vão ser concentrados nesse trecho, que é a parte mais difícil do projeto, a construção do túnel que vai passar por baixo do terminal da Cidade Nova. Se tudo der certo, até outubro de 2017, a interligação Avenida das Torres, Avenida das Flores, vai ser entregue à população. A parte total dele pronto leva em torno de 4 a 5 meses. Vai ser o trecho mais demorado, mais complicado, porque a gente está lidando com uma área de bastante fluxo de veículos e de pessoas. Um grupo de estudantes desenvolveu um projeto que promete combater assaltos aos ônibus aqui em Manaus. E o melhor, a um custo acessível para ser instalado em toda a frota. Olha só que boa notícia. O sistema está em fase de conclusão, mas ainda precisa ser analisado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A gente mostra essa ideia aí para você. Em média, 10 ônibus são assaltados por dia em Manaus, segundo dados do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos. Mais de 2.700 ocorrências de janeiro a outubro deste ano. O medo toma conta de quem depende do serviço. A gente entra no ônibus, a gente não sabe quem é que vai encontrar lá dentro, né? Não tem fiscalização nem nada e pode ser soltado em qualquer momento. Atualmente é sinônimo de medo. Eu pego o ônibus 316 para ir para casa e ele está sendo assaltado assim várias vezes.
tanto na ida para casa, na volta, em qualquer lugar, principalmente no final de ano, como está acontecendo no centro, nós não temos mais segurança. Em agosto do ano passado, o governo do Amazonas anunciou o projeto Anjo da Guarda. A ideia envolvia uma espécie de botão do pânico que, quando acionado, enviaria para o centro de operações as informações do veículo, além da localização. Mais de um ano depois, a ideia ainda está em fase experimental e sem data para implantação. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, a demora é graças a problemas técnicos e financeiros. Ele enfrenta algumas dificuldades de tecnologia, porque a rede em Manaus nem sempre é igual, né? Então, em alguns lugares há uma dificuldade de você conseguir internet, por exemplo, para transmitir as imagens e o pedido de socorro, mas essas dificuldades estão sendo vencidas e, se não fosse a crise, a gente já teria terminado. Esses alunos do curso de automação industrial da FUCAP desenvolveram em menos de um mês esse protótipo com as funções parecidas com as do projeto Anjo da Guarda. Então a gente pegou essa ideia e melhorou ela, automatizou. Agora, quando ele apertar o botão, vai mandar uma mensagem para o CIOPS, com a localização, a imagem da câmera, o número da placa e o número do motorista, que ele vai acionar a ronda do bairro mais próxima, do ônibus que está solicitando o serviço, para ele chegar de encontro e pegar o suspeito, ou antes, ou durante, ou depois do ato. Segundo os alunos e o professor que os ajudou a desenvolver o sistema, o projeto custaria menos de R$100 para ser implantado em cada ônibus e, com o tempo, a ideia poderia também ser usada em táxis e em outros meios de transporte coletivo. Até porque essa questão de assalto também ocorre não só no transporte público, como também no privado, né? Em rotas de empresa também sofrem com esses assaltos aí constantemente. Representantes do Sindicato dos Rodoviários estiveram na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Eles pediram a realização de uma audiência pública para discutir as medidas anunciadas em relação à segurança no transporte coletivo aqui na nossa capital. A reivindicação ficou para o próximo ano. Vamos ver como é que foi essa reunião. O presidente do Sindicato dos Rodoviários teve apenas 5 minutos para expor os diversos problemas enfrentados pela categoria nas últimas semanas. Nós queremos segurança pública. Então não é tirando dinheiro da catraca, não é acabando com a circulação do dinheiro que vai acabar com a onda de assalto. A gente vai chamar a atenção das autoridades para que haja um debate profundo sobre a segurança pública nos ônibus, porque nesse exato momento deve ter assalto, arrastão ou até estupro que acontece diariamente nos coletivos. Porque blitz não resolve, o que resolve é a inteligência e investigar e prender os vagabundos. O que a categoria queria mesmo era a realização de uma audiência pública. Porém, segundo o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Amazonas, isso só vai acontecer no início do ano que vem. A audiência pública, nesse momento, falei com o presidente, não tem como ser feito agora, essa semana, semana que vem. Eles mesmos, o próprio rodoviário, pediram para ser, então, no começo do ano que vem. Então, estamos pedindo com bastante tempo para debatermos esse assunto a partir de fevereiro. Depois de visitar o município de São Gabriel da Cachoeira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio até Manaus para inaugurar 5 unidades básicas de saúde fluvial. Vamos ver na reportagem da Tamires Claire e do Eric Franco. As embarcações estão equipadas para oferecer serviços básicos como vacinação e consultas médicas e odontológicas. As UBSs fluviais, inauguradas nesta quarta-feira, vão atender as comunidades ribeirinhas de Melgaço, no Pará, além dos municípios de Barreirinha, São Paulo de Olivença, Parintins e Anamã, no Amazonas. Nesses locais, a presença da comunidade indígena é grande e os serviços de saúde precários. Agora, com essa chegada desse barco, né, que é a Unidade Básica de Saúde Fluvial, que é chamado Sateremabé, né, chegando em Barreirinha, nós já vamos passando para a área indígena para fazer uma ação de saúde porto a porto, principalmente nas comunidades maiores, para que a nossa população possa usufruir dos benefícios públicos, né? No Brasil, a mortalidade infantil é 3 vezes maior na comunidade indígena que no restante da população. O objetivo do governo federal é diminuir esse índice em 20% nos próximos 3 anos. É uma decisão que exige logística, capacidade de levar o atendimento até as aldeias e uma articulação muito importante com a população indígena. Então,
Os povos indígenas estão chamados para reuniões regionais no Brasil todo, até o meio do ano que vem, para nós estabelecermos uma nova política que nos permita chegar mais perto da população e fazer o atendimento de qualidade que eles merecem. O ministro também comentou sobre a crise da saúde no estado. Nós estamos atentos e procurando uma cooperação para que a população tenha o melhor atendimento possível. Em média, cada embarcação custou cerca de R$2 milhões aos cofres públicos. Os gastos foram divididos entre os governos federal, estadual e municipais. Para o presidente da Fundação Estadual do Índio, os investimentos na saúde para as comunidades ribeirinhas ajudam, mas ainda há muito a ser feito. É de grande valia, realmente para essas áreas que eles vão atender, porque a gente já sabe que esse povo vai ter um atendimento naquilo que eles esperam há quantos anos, né? E hoje, graças a Deus, chegou o momento de eles ser recepcionados, entendeu? Com essa estrutura de governo. E que ela efetivamente funcione, né? Que ela vá até as aldeias, porque não adianta ter toda essa estrutura que a gente mostrou aí na reportagem e ela ficar ancorada por falta, por exemplo, de dinheiro para combustível, para deslocamento. A gente sabe que é importante ter a unidade de saúde, mas é importante também ter a administração e o recurso para o seu deslocamento. Nesse fim de semana, uma grande quantidade de peixes foi encontrada morta em um lago na zona rural do Careiro da Várzea. Nós mostramos, inclusive, imagens ontem aqui durante a entrevista com a Defesa Civil. A gente foi buscar um especialista para explicar o que teria ocasionado esse fenômeno. Olha só a reportagem. Milhares de peixes mortos. Essas imagens foram gravadas em um celular no último fim de semana, no Lago dos Reis, no Careiro da Várzea, região metropolitana de Manaus. Quem passou pelo local se impressionou com a mortandade, principalmente de espécies pequenas ou filhotes. Esta doutora em biologia de peixes analisou as imagens e apontou duas possibilidades para tantas mortes. Uma delas é a temperatura elevada, que reduz o oxigênio da água. Não é um evento isolado nem inesperado. O represamento da água, a falta da renovação de água nova no sistema, faz com que a quantidade de oxigênio diminua muito, ficando cada vez mais difícil do contato, da retirada do oxigênio da atmosfera para a coluna d'água. E com isso diminui a quantidade do oxigênio, levando à morte de alguns peixes. A friagem que atingiu a cidade na última quinta-feira também pode ter sido responsável. A redução drástica na temperatura causa uma inversão térmica, que também reduz o oxigênio na água. Segundo a especialista, o fenômeno é comum em lagos, onde a água fica represada, e em períodos como este, vazante do Rio Negro. Nós tivemos no final da semana uma diminuição de temperatura e o que acontece é um evento chamado inversão térmica, que como esfria a parte superior da água, ela vai para baixo, trazendo de baixo a água sem oxigênio, que causa também a morte dos peixes. Mesmo que não tenha ocorrido a contaminação por poluição ou produtos químicos, os peixes não podem ser consumidos por humanos. É porque, depois que começam a boiar, inicia o processo de decomposição. Agora, uma denúncia gravíssima. Um professor está sendo acusado de estupro por alunas de uma escola pública de Manacapuru. Ele foi afastado do cargo. A denúncia vai ser encaminhada para o Ministério Público. O Conselho Tutelar de Manacapuru recebeu a denúncia e, ao apurar o caso, constatou que 6 alunas da Escola Municipal Enoque Reis teriam sofrido abuso sexual por parte de um professor de 41 anos. A partir das denúncias, reunimos, com todas as vítimas e fomos, então, à delegacia fazer a denúncia, o boletim de ocorrência, para que seja apurada e para que sejam feitos os procedimentos cabíveis. As crianças que têm entre 10 e 14 anos relataram para o Conselho Tutelar que os abusos vêm acontecendo há mais de um ano na escola. Elas relataram os atos libidinosos, que era proferido pela parte do professor, de que elas estavam já cansadas, estavam se sentindo invadidas. A fala de uma é que ela disse: eu já estou me sentindo como se o mundo acabasse. Eu não quero isso para mim. De acordo com a denúncia, o professor oferecia favores como notas e bens materiais para as alunas. Que elas pudessem dormir na casa dele, dizendo para a mãe de uma delas que ela ia dormir na casa de um vizinho, de uma amiga ou de um familiar. Também chegava a sondar a vida das meninas, perguntando: teu pai é bravo?
A Secretaria Municipal de Educação informou que o professor já foi afastado das funções. Já a Polícia Civil recebeu a denúncia e agora apura o caso. Agora nós estamos terminando a notícia de fato para encaminhar ao Ministério Público, né, para que seja instaurado todo o procedimento necessário, né, inclusive para que não venha mais acontecer isso dentro de um ambiente escolar. Um verdadeiro absurdo, né? Nem no ambiente escolar, nem ambiente nenhum. Um verdadeiro absurdo. Tem que ser ouvido com atenção a essas crianças, claro, e tem que ser punido exemplarmente se for comprovado esse verdadeiro absurdo. Olha, a gente vai mudar de assunto agora. A Polícia Civil prendeu ontem um homem suspeito de ter assassinado 3 pessoas e de participar da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Sobre esse assunto eu falo agora ao vivo com o Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. O acusado foi preso no momento em que ele iria receber armamentos, é isso? Oi, Dani, muito bom dia a todos. É isso sim, a polícia, na verdade as equipes do 13º Distrito Integrado de Polícia, que tem sede ali no bairro Cidade de Deus, estavam naquela operação que foi desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública com foco no transporte público. Porém, durante o dia de ontem, o telefone lá deles tocou, uma pessoa do outro lado da linha anonimamente informou que no estacionamento de uma loja, ali na Bola do Produtor, na esquina da Itaúba, ali perto da Feira do Produtor, um homem que deram as características, ele ia estar recebendo pistolas. Não disseram a quantidade, mas disseram, olha, se vocês forem lá, ele vai estar vestido assim e ele vai receber pistola. Até então não disseram quem era. Os policiais foram atender, né? O delegado João de Mafra, que é o titular lá do 13º, disse, não, montou uma equipe e vão lá verificar essa denúncia. Eles foram, montaram uma campana e foram observando. E, de fato, a pessoa indicada lá das características estava no local. A polícia abordou. Na hora, não encontrou o armamento da denúncia. Porém, ao verificar quem era a pessoa, tratava-se do Diomarque de Souza Cunha, que é conhecido como Diomarque, 33 anos. E contra ele, Dani, tinha apenas 3 mandados expedidos pela Justiça. 3 homicídios em que, segundo a polícia, ele é ou o autor ou o mandante, né? Qual é a situação do Diomarque? Ele comanda o tráfico de drogas ali numa área conhecida como Buracão, no Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, que também é área ali do 13º DIP. E o que a polícia diz é que ele costuma mandar matar quem o enfrenta, quem o denuncia, quem impede que os boqueiros dele, que são os vendedores de droga dele, façam a comercialização do entorpecente. E o último crime atribuído a ele aconteceu em dezembro de 2014, em dezembro de 2014, em uma pessoa que também era traficante lá da área, foi executado a tiros. E aí, por conta desses mandados que já estavam abertos contra ele, a polícia acabou efetuando a prisão. Não pela denúncia inicial que havia sido dada, de que ele estaria recebendo o armamento lá no local, mas sim pelas contas que ele tem aberto com a Justiça e com a Delegacia de Homicídios. Ontem mesmo, os procedimentos foram realizados para que ainda no dia de hoje ele seja encaminhado à cadeia. O detalhe é que, segundo a polícia, ele faz parte de uma facção criminosa. A gente sabe que aqui no estado existem a Família do Norte e o PCC. Ele seria integrante do PCC. Fala-se que ele seria um grande chefe da facção criminosa, mas não tem nada que seja confirmado. De fato é que ele é um homicida procurado pela polícia e que assassinou pelo menos, tá? 3 pessoas. Há a possibilidade, segundo a polícia, de que outros crimes sejam atribuídos a eles, mas confirmado existem esses 3 homicídios. Dani. Agora, ainda falando sobre casos de polícia, Márcio, ontem um policial militar que trabalhava como segurança particular em um mercadinho no Jorge Teixeira foi morto numa tentativa de assalto, né? É isso mesmo que aconteceu? Que informações você tem sobre esse caso, hein, Márcio? Infelizmente, é mais um caso que envolve um pai de família, no caso um PM, que para tentar melhorar a renda, o sustento, faz o famoso bico, né? A gente está falando da morte do soldado Livanclin Fortuna Pacheco, um PM de 33 anos. Ele ontem, depois de já ter prestado o seu serviço, né, à corporação, foi trabalhar de segurança velado, segurança disfarçado, em um comércio ali na Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira. E aí, no fim da tarde de ontem, os bandidos armados foram para roubar esse estabelecimento. Ele, segundo testemunhas, viu uma oportunidade de reagir, atirou contra os assaltantes, que eram 2. Um que foi baleado nas costas, chegou a montar numa motocicleta para fugir, mas cerca de 200 metros já caiu sem vida. E o comparsa, né,
acabou revidando aos tiros do policial e atingindo ele com um tiro certeiro na cabeça, Dani. E aí, infelizmente, o PM acabou falecendo lá no local do crime. Esse outro suspeito que atirou no policial chegou a fugir, mas houve um esforço concentrado da PM com o Rocan, os policiamentos ali da área, fecharam o cerco e ele chegou a ser preso. Foi encaminhado à polícia, ainda não foi divulgado o nome dele, mas há uma possibilidade de ser apresentado ainda no dia de hoje. Infelizmente, essa é uma realidade, Dani, para muitos policiais. Eu, enquanto cobertura policial, de anos cobrindo até hoje, eu conheço inúmeros PMs que vão contra o que diz o regulamento, porque pelo regulamento dele eles não podem fazer isso, prestar serviço além de ser PM, mas a realidade é diferente. Os salários baixos, enfim, toda a condição, eles precisam fazer serviço às escondidas, porque eles fazem sem que a polícia saiba, e a gente acaba sabendo só quando fatos como esse acontecem. Mas tenho certeza que muitas pessoas aí conhecem mercadinhos próximos à sua casa, que tem lá uma pessoa fazendo a vigilância, que fatalmente é um policial militar. Porque o dono acaba contratando ele, porque se é uma pessoa especializada, tem porte de arma e aí ele não vai ter problema caso dê alguma situação. Nesse caso, infelizmente, o PM tentando impedir o assalto, acabou perdendo a vida. O velório dele já está acontecendo, a polícia ainda não se pronunciou sobre o caso, a polícia militar ainda não se pronunciou sobre o caso. Nem a Associação dos Praças falou ainda sobre o caso, mas há uma previsão de que hoje no velório dele haja uma espécie de manifestação, na verdade, uma manifestação da família, dos praças, aí, dos colegas de farda, porque infelizmente é nessa briga aí de bandido e a polícia, esse policial que estava fazendo um bico, acabou perdendo a vida, mas também tirou a vida de um assaltante que estava em fuga. Essa é uma realidade que a gente vê quase que frequentemente na nossa cidade, Dani, infelizmente. Infelizmente, realmente. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. Desativada desde o mês passado, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa deve se tornar um museu. A inauguração dessa nova fase aí do prédio ainda não tem data prevista. Mas o que se sabe é que em mais de 100 anos de fundação, o local não faltam histórias para contar, claro, né? O repórter José Augusto Souza esteve na cadeia pública e vai mostrar como era o dia a dia da unidade prisional. Ele também conversou com alguns agentes penitenciários que, na maioria das vezes, preferem esquecer o que viveram por lá. Eu estou no pátio da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, desativada este ano. Um prédio histórico, chamado por alguns de castelo, e que não abriga mais nenhum preso. Mas nessas celas ainda tem muita história escondida, muito mistério, e quem vai ajudar a gente a descobrir alguns deles são o Assis e o Ademar, que trabalharam aqui na cadeia por 17 anos. Ademar tem muita história para contar aqui. Muita história. Vamos lá então, vamos abrir esse cadeado. Tem essa cela, podemos dizer assim, mas parece mais uma academia, que era onde os presos faziam exercício, enfim. Na verdade, aqui funcionou a primeira igrejinha da Vidal Pessoa. De igreja, o local foi transformado em isolamento para os presos que corriam risco de morte. Nos últimos meses, virou sala de musculação improvisada. Seguimos por outras celas do isolamento. Isso aqui já chegou a ficar com mais de 90 homens. 90 detentos aqui dentro, nesse espacinho? Nesse espaço. Aqui não tinha beliche, né? Como lá que eles chamam de jega. Beliche eles chamam de? Jega. Jega. Na gíria deles, né? E aqui era no chão mesmo. No chão? Não tinha colchão também? Tinha não. Aqui não. Esse isolamento aqui não. Que eles puseram nas paredes? Os nomes de alguns. Artigo 33. O que é o artigo 33? Tráfico. Entorpecente. Entorpecentes. Castanheira, Zona Leste, Carlão, Praça 14. O cheiro não é dos melhores aqui também, né? Deve ter rato, pombo, enfim.
alguns animais que passaram a ocupar o prédio enquanto ele não é entregue para a Secretaria de Cultura. O projeto do governo é transformar isso aqui em um museu ou algum espaço cultural para aproveitar, né, toda a história desse lugar. Essa cela aqui é diferente. Os agentes não quiseram gravar, mas depois revelaram que, em outras administrações, o local era chamado de motel, onde os presos poderiam ter um pouco de privacidade para receber visitas. Seguimos até o coração da cadeia. Como que chama essa área aqui? Isso aqui é um lugar que se chama de bola. Bola. Daqui tem acesso para todos os raios, né? Essa arquitetura aqui, você vê que você chegando aqui, você tem acesso para o raio A, B, C e o D, que não funciona mais. Esse portão azul diferente aqui também foi um raio, mas depois passou a dar acesso para a ala feminina. Isso aqui era o portão que chamava do Jack. Jack, que são ou eram os estrupadores, né? Presos por estupro. O Porto Seguro ficava nesse raio aí. Depois fechou, foi para a cadeia feminina. O prédio foi inaugurado em 1907. A função dele era fazer a triagem e abrigar presos provisórios à espera de julgamento. Por oferecer condições sub-humanas, a cadeia foi apontada como uma das 6 piores do Brasil. Qual que é a história desse espaço aqui? Isso aqui tem uma história muito... Isso aqui antigamente era o céu azul. Com a nova secretaria melhorou muito, mas antigamente tinha esse isolamento aí, era até lugar de tortura. A marca nesse muro esconde outro segredo de décadas atrás. Muito tempo atrás, aquele buraco foi usado como cela de castigo para alguns presos. E dizem os agentes que é um espaço tão apertado que do jeito que o preso entrava, ele ficava. Se entrasse com os braços levantados, ficaria assim. Se ficasse assim, não tinha como se abaixar porque era realmente muito estreito. E ali passava horas, né? Uma maneira de... uma espécie de castigo, de tortura. No campo de futebol, os internos tinham a chance de, por alguns instantes, esquecer a realidade cruel. Era um momento de festa que acontecia aqui. Que é um lugar de lazer para eles, né? Enchia de gente aqui, Isso, família. Isso. Enchia de família aqui, crianças. O camisa 10 da Vidal se chamava Pitbull, um rapaz que chegou a jogar nas categorias de base do Vasco da Gama, mas trocou o futuro promissor no esporte pelo crime. E ele contava muitas histórias pra gente, como era que ele conviveu com grandes jogadores de hoje, como o Felipe Coutinho, né, que está na seleção brasileira. Pitbull jogou com o Felipe Coutinho. E com outras celebridades nossas que estão aí jogando pelo mundo afora e no qual ele participou. Até porque ele era um preso quando ele estava aqui, ele tinha 23 anos. Era um craque. E mais barulhento que um grito de gol era quando um raio inteiro se unia para chamar a atenção dos guardas. Quando os presos precisavam chamar a atenção de algum policial ou agente lá da guarda, por causa de alguém que estava passando mal aqui de repente, ou outra situação, eles tinham um meio de comunicação bem interessante. Cada preso ficava diante de uma dessas tampas metálicas e eles juntos se combinavam para fazer um barulho, que é mais ou menos esse que o Ademar vai fazer agora. Presta atenção. Agora imagina esse barulho feito por 4, 5 presos em cadência ao mesmo tempo. No auge da superlotação, a Vidal Pessoa abrigou 1.053 detentos, 10 vezes mais do que a capacidade original. A ala feminina foi desativada em 2015.
E no dia 11 do mês passado, os últimos 167 internos foram para unidades mais modernas. O hospital de custódia, para onde são levados os criminosos com problemas mentais, ainda funciona ao lado da cadeia, mas deve ser desativado nos próximos dias. Está sendo criada a enfermaria psiquiátrica no Centro de Detenção Provisória masculino. Já está em fase de finalização, onde essa semana, ainda no mais tardar na próxima semana, a gente já deve estar transferindo os 16 internos que estão aqui no Hospital de Custódia e iniciando os trabalhos na enfermaria psiquiátrica. O silêncio nos corredores, agora vazios, deixa a atmosfera da cadeia ainda mais pesada. Os objetos deixados nas celas dão pistas de como era o dia a dia aqui dentro. Uma Bíblia. E sublinhado aqui um verso: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na parede, outro provérbio pergunta: de quem terei medo? Um sentimento que seu Aldo aprendeu a controlar todos os dias por 42 anos. Ele começou a trabalhar aqui em 1974, viu mais de 40 mortes, foi refém em rebeliões e tem uma certeza: não recuperava ninguém aqui dentro. O cara, quando entra aqui, já sai mais marginal ainda. Ver o casarão da 7 de setembro desocupado traz alívio ao agente penitenciário. Graças a Deus. O setor, desde quando eu comecei a trabalhar, foi o meu trabalho foi essa cadeia. Primeiro trabalho? Primeiro trabalho. Aprendeu muita coisa aqui. Eu aprendi muita coisa, vi muita coisa. Cenas que seu Aldo jamais vai esquecer e que a partir de agora vão ficar apenas na memória e nos registros históricos. A cadeia que, por 109 anos, trancou milhares e escondeu segredos, abre os portões com a promessa de nunca mais fechá-los. Impressionante, a gente consegue ver um pouco do que acontecia ali dentro nessa reportagem muito sensível do Zé Augusto, do Carlos César. Parabéns aí para a nossa equipe e para todos os agentes que contribuíram muito através da sua vivência para a gente imaginar o que poderia acontecer ali dentro. Olha, são 6 horas e 38 minutos, a gente vai agora para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco mostrando informações do trânsito ao vivo, direto do RC Coop e também os benefícios das frutas verdes no quadro Mais Saúde. Você sabia que algumas delas substituem até refeições? A gente volta em instantes.